Bom, então, como eu comentei com vocês, fiquem muito à vontade para perguntar, tá? Nenhuma pergunta é besta. É super. Às vezes vocês estão com dúvida, tem outros que estão com dúvida também. Então, qualquer coisa, vocês sempre me perguntem. Às vezes eu falo rápido demais, pulo, falo muito por cima. Se vocês quiserem, pode pedir que eu repito, beleza? Assim, vocês vão ver que eu não vou aprofundar muito em cada tópico, porque senão também a gente não sai nunca daqui, né? A ideia da aula geral, eu vou abordar esses 4 tópicos, então classificação periódica, massa molecular, ligações químicas, eletronegatividade e forças intermoleculares. E a gente escolheu esses temas pensando mais nos exercícios que caem no vestibular, né? Esses temas caem com certa frequência. E mesmo que não caia um exercício só desse tema, eles são a base. Então, tem muita coisa que, se você não souber alguma desses pilares aqui, pode acabar enroscando, certo? Então, por isso que eu separei aqui. E vocês vão ver que essa aula eu também tentei focar bastante em exercícios. Então, eu vou resolver bastante exercícios com vocês. Claro, se eu não me empolgar muito, mas teoricamente eu vou conseguir resolver bastante exercícios. E eu também pretendo mostrar para vocês que tem bastante exercício que dá para resolver sem saber profundamente. Às vezes você consegue eliminar uma alternativa, duas, só porque você vê que tá falando alguma asneira muito grande, não tem como ser, e aí você fica entre três, já aumenta sua chance. Então eu vou tentar mostrar também um pouquinho de como que a gente pode resolver os exercícios de forma mais acertada, mesmo que não saiba profundamente o tema. Beleza? Então, esses são os 4 tópicos da aula de hoje, principalmente. Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico é a classificação periódica. Mas antes de falar de classificação periódica, a gente vai ter que fazer uma breve revisão de estrutura atômica. Por quê? A tabela periódica nada mais é do que um jeito mais organizado de colocar os átomos ali. Se tem uma organização, quer dizer que tem alguma coisa entre os átomos, né? Então, por isso que a gente vai ver rapidamente, lembrar, né, como é que é a estrutura de um átomo. Porque aí, de acordo com a estrutura do átomo, a tabela periódica foi montada. Atualmente a gente usa muito, eu não vou relembrar todos os modelos atômicos, eu vou relembrar o que a gente usa mais no nosso dia a dia químico. A gente usa muito o modelo de Rutherford-Bohr. Vocês lembram o modelo deles? É o modelo do sistema solar. Então a gente tem os átomos que têm um núcleo. Esse núcleo é composto de prótons e nêutrons, e ele tem uma eletrosfera. A eletrosfera tem o quê? Elétrons orbitando. Então você tem os elétronzinhos aqui. Os elétrons têm carga. Que carga? Carga negativa. Então, tem os elétrons aqui nos orbitais, né, nas órbitas, orbitando o núcleo. E no núcleo a gente tem prótons. Prótons têm carga positiva, certo? E nêutrons. Nêutrons, o próprio nome já sugere, né? Nêutrons não têm carga, é neutro. Então, a gente tem nêutron aqui também. O que tem massa nesse átomo é prótons e nêutrons. Então, eles têm, a massa foi é, convencionada, massa 1U, uma unidade de massa atômica, então tem a massa de 1U, prótons e nêutrons. E os elétrons têm massa, isso é importante, tá? Elétrons têm massa, mas é uma massa muito desprezível se comparado a prótons e nêutrons. Então, a gente praticamente não conta a massa de elétrons, mas importante, porque tem alguns exercícios pegadinhas assim que fala que não tem massa. Não, elétron tem massa, é uma partícula, mas é uma massa muito, muito pequena se comparada à massa de um próton ou de um nêutron. O que vai definir um átomo, né? É o número de prótons. Então, o que faz o átomo de carbono ser átomo de carbono e não ser um átomo de oxigênio é a quantidade de prótons dele. Então, no caso, o átomo de carbono tem 6 prótons. Aí, se você pegar um átomo que tivesse 8 prótons, já não é mais carbono, já é oxigênio. Então, o que vai definir o átomo é o número de prótons no núcleo. Agora eu vou também relembrar um outro tópico, né? Massa atômica. O que é massa atômica? O próprio nome já sugere, né? Massa de um átomo. O que é a massa de um átomo? É a massa, a soma dos prótons e nêutrons. Já que no átomo o que mais importa, né? O que mais tem massa é prótons e nêutrons. Então, o que vai fazer o átomo ter a massa definida lá é prótons e nêutrons, a soma do número de prótons e de nêutrons. Elétrons não conta.
Então, a massa atômica é a massa de um átomo. Massa molecular, o próprio nome ajuda, massa de uma molécula. O que é uma molécula mesmo? Uma molécula é uma junção de átomos, certo? Posso ter 2, 3, 4, 5 átomos, depende da molécula. Mas aí, então, como é que fica a massa molecular? Eu vou somar simplesmente a massa de todos os átomos. Então, massa molecular nada mais é do que um somatório da massa dos átomos que compõem a molécula. E massa molar, cuidado para não confundir nome, né? Massa molar é a massa de 1 mol de moléculas ou 1 mol de átomos. Lembrando rapidamente, aqui não é o objetivo, né? Mas só lembrando o que é 1 mol. 1 mol é um número, simplesmente um número, bem grandão, que aproximadamente é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu falar 1 mol de átomos, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso aqui é um número absurdo. Mas isso que é massa molar. Massa atômica e massa molecular, como vocês esperam, é uma massa muito pequenininha, né? Você está falando a massa de um átomo, então a unidade vai ser U, unidade de massa atômica, ou às vezes vai aparecer como U.Ma. E massa molar, como você está falando de uma grande quantidade de átomos, uma grande quantidade de moléculas, já começa a ser uma grandeza mais palpável na nossa realidade física, né? Então, é medida em gramas. Deixa eu ver o que mais que tem para falar daqui. Ah, lembrando, né? Os elétrons que ficam orbitando o núcleo, eles são móveis. Então, eles podem sair. Um elétron que está aqui numa camada mais interna pode ser promovido para uma camada mais externa, certo? Inclusive Bohr que disse isso. E eles são promovidos com uma certa quantidade de energia, né? Tem uma quantidade de energia fixa entre uma camadinha e outra. Não é, você aplica, sei lá, uma energia qualquer que ele vai ser promovido, né? Ele consegue, digamos, pular para uma camada para fora, mais externa. Tem uma quantidade fixa de energia que a gente chama de fóton. Então, é um pacote de energia necessário para você promover um elétron de uma camada para outra. Lembrando que um elétron, ele é fixo, ele tem um orbital próprio, né? Uma camada própria dele. E ele pode somente ser promovido para as camadas mais externas. Nunca ele vai voltar ou abaixar uma camada a menos do que ele já estava originalmente, né? Então, por exemplo, você tem um elétron da camada 2, ele não vai para a camada 1. Ele só pode ser promovido para a camada 3, 4, 5 e assim por diante. Claro, depois que ele for promovido, ele pode voltar se ele perder energia. Quando que acontece essa promoção, né, de elétrons? Em geral, quando você excita com alguma fonte de energia. Pode ser uma luz, pode ser calor. E aí você então excita esses elétrons, eles ficam com grande energia. Essa energia então possibilita que eles pulem para camadas mais externas do átomo. E aí, se você cessa de fornecer energia, o que vai acontecer? Ele vai perder essa energia e vai voltar para o estado original dele. Certo? E, inclusive, essa é o princípio da fosforescência, né? Quando a gente vê aqueles adesivos que brilham no escuro, o que é aquilo? São átomos que. Desculpa, átomos não. São elétrons que estão voltando para o estado original. Então, eles estavam lá parados, quietinhos na camada dele. E aí você tá com a luz acesa. Enquanto a luz está acesa, ela está excitando os elétrons. Então, eles vão pulando para as camadas mais externas. Se você apaga a luz, não tem mais energia. O que acontece? Eles vão começar a voltar. E quando eles voltam, eles vão liberar aquela energia que eles tinham recebido antes. E eles vão liberar essa energia na forma de luz. Por isso que tem algumas coisas que brilham no escuro. Claro, não são todos os materiais que têm essa propriedade, né? Que conseguem ter elétrons assim, tão móveis, né? E também depende do material, você pode ter cores diferentes de emissão e etc. Mas então acho que eu dei uma boa mapeada, né? Fiz uma revisão bem rápida de estrutura atômica. Agora então vamos passar para a tabela periódica. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Tô fazendo uma pincelada bem breve. Qualquer coisa vocês me perguntem. Bom, acho que todo mundo já deve estar visto pelo menos uma vez a tabela periódica, né? Então tá aqui a tabela periódica.
Nessa tabela periódica estão todos os elementos que a gente conhece, todos os elementos químicos que a gente conhece. Inclusive, esses daqui foram descobertos recentemente, né? São elementos, inclusive, artificiais, eu diria que até aqui. São bem recentes. Se pegar uma tabela mais antiguinha, tá num buracão aqui. Enfim, como é que a tabela periódica foi organizada? A tabela periódica está ordenada em ordem crescente de massa atômica. Desculpa, de número atômico. Z, número atômico. O que é o número atômico? Número atômico. É equivalente ao número de prótons. E lembra que eu comentei com vocês? O que define um átomo, o que faz ser um átomo de carbono e não ser um átomo de oxigênio, é o número de prótons. E aí, então, um átomo vai ser diferente do outro pelo número de prótons. Eu digo que costumo dizer que o número de prótons é o RG dele. Não existe ninguém com RG igual, com o mesmo número de RG. Para átomos a mesma coisa. Se o átomo é de oxigênio, ele vai ter 8 prótons. Se ele passar a ter 10, ele não vai ser mais oxigênio, vai ser neônio, no caso aqui. Então, a tabela periódica é organizada na ordem crescente de número atômico. Então, aqui é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E assim vai. E aí, como toda tabela, ela tem linhas e colunas. Só que as linhas e colunas ah, na tabela periódica têm um nome específico. As colunas são chamadas de famílias e as linhas são chamadas de períodos. Numa mesma família, em geral, a gente tem átomos com propriedades semelhantes. Então, assim como fazendo um paralelo, né? De forma geral, pessoas de uma mesma família compartilham características semelhantes, átomos de uma mesma família têm características semelhantes. Então, por exemplo, a família 1, inclusive as famílias são ordenadas assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cada uma tem um nome específico. Então, por exemplo, os elementos da família 1 são elementos metálicos, com exceção do hidrogênio, né? Mas eles são metálicos, com uma alta reatividade. Então, eles têm uma certa característica semelhante. Família 2A, a mesma coisa. São todos metais, também são bastante reativos, e assim por diante. Vocês devem ter reparado, né, que eu numerei as famílias aqui e pulei todo esse miolão. Por que a gente pula esse miolão? Que a gente tem uma outra separação na tabela periódica, e onde a gente coloca a família 1, 2, e essa parte aqui a gente chama de elementos representativos. São os elementos que mais aparecem no nosso dia a dia de universitário e também de estudante de ensino médio, vestibulando. Esses elementos representativos têm propriedades muito, na grande parte, previsíveis, né? Então, eles são bastante explorados. Os desse miolão, apesar de ter elementos metais, né, muito conhecidos, como ferro, ouro, platina, prata, eles não são tão explorados assim. Eles são os elementos de transição. Transição. Os que a gente usa muito, muito, muito é os elementos representativos, que são da família 1, 2, 1 até a 8A, né? Lembrando que cada família tem um nome específico, certo? Os elementos representativos, alguém perguntou, são esses daqui. Da família 1, 2, eles são esses aqui, certo? Esses são os elementos representativos. Aí eles são, digamos, cortados ao meio pelo exercício de transição. Mas os representativos são esses aqui que eu coloquei em vermelho, ok? Deixa eu ver. Peraí. Coisa vai perguntando. O que eu ia falar? Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Ah, tá. Lembrando, as famílias têm nomes específicos, né? Então, a família 1A são famílias dos metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4, do carbono. 5, do nitrogênio. 6, família dos calcogênios. 7, halogênios. E 8 são os gases nobres.
Faz um tempo, assim, que eu não vejo o exercício de vestibular cobrando que você saiba os nomes, mas uma coisa que eu recomendo muito que vocês tenham uma ideia, ainda mais quem quer medicina, é que vocês tenham uma noção de que família cada elemento é. Então, por exemplo, se eu falar o oxigênio, de que família é? Família 6. Carbono, família 4. Alumínio, família 3. Eu acho que é importante ter uma noção de que família que ele é. Claro, não precisa decorar, nem eu sei de cor a tabela periódica, mas pelo menos desses elementos representativos eu acho que é bastante importante, ajuda a resolver muito problema, só sabendo a família. E eu já vou explicar por quê. A Bianca está perguntando quantas classificações você diz, né? Então, a tabela periódica pode ser classificada em vários tipos. Então, pode ser classificada em elementos representativos e de transição. Então, os de transição é esse miolão aqui. E os representativos é esse que eu coloquei, ah, como fala, reforçado em vermelho aqui. A gente pode separar eles em metais, semimetais e ametais. A grande maioria dos elementos da tabela periódica são metais. A gente também pode separar aqui, ele colocou, do jeito que tá a tabela, né? Ele colocou uma legendinha, colocou elementos, uma definição mais detalhada, né? Lantanídeos, actinídeos, metais de transição, halogênios, ele fez uma mais detalhado. Mas as mais importantes, eu diria que é ter uma noção, né, do que é um metal, por exemplo. Alumínio, metal. Sódio, metal. Magnésio, metal. Enxofre, ametal. Cloro, ametal. Então, saber essa divisão, em geral, a divisão é essa aqui. Cadê? Vou trocar de cor, peraí. Não vai ficar muito bagunçado. Já tá meio bagunçado, né? Mas essa tabela tem mais ou menos, dá para ter uma noção. Mas tudo que tá do verde para trás são metais, com exceção do hidrogênio. Hidrogênio não é um metal, né? Hidrogênio é um gás. Entre esse sanduichinho que está em verde água aqui, são semimetais, ou seja, eles têm características de metais e características de ametais. E o resto, esse verde claro e esses verdes, azul claro e azul escuro, são ametais. Lembrando, né, o que são metais? Metais conduzem bem eletricidade, conduzem bem calor, são maleáveis, brilham. A metais, tudo ao contrário, não conduz bem calor, não são maleáveis, é, não tem brilho, né? Inclusive, muitos ametais são gases, por exemplo, gás oxigênio, O2 é um gás flúor, gás cloro. Os gases nobres, né? Os gases nobres, o próprio nome já diz, né? São os da família 8, são todos gases nobres, então eles são gases, certo? Ok. E do período? Já falei um pouco das famílias e o período. Períodos, a gente fica agrupado, né? Elementos que têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, lembra, no slide anterior, eu desenhei um átomo horroroso aqui, mas eu desenhei com duas camadas. Mas não é tão aleatório. Os átomos têm camadas fixas, eles têm um certo número de camadas. E o número de camadas acaba sendo indicado pelo período. A forma como os átomos foram organizados acaba resultando que elementos do mesmo período vão ter o mesmo número de camadas. Períodos a gente numera também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha que fácil. Um elemento do período 1 vai ter uma camada eletrônica, ou seja, é o núcleo e uma camada só. Um elemento do período 5 tem 5 camadas eletrônicas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Nossa, ficou um horror. Vou demonstrar para vocês, eu vou fazer a distribuição eletrônica de um átomo para demonstrar para vocês como faz todo sentido, como a distribuição eletrônica dele está super de acordo com a classificação periódica. A tabela periódica foi tão bem montada que super encaixa, né? Você fazendo a distribuição eletrônica, você consegue determinar a posição do seu elemento tranquilamente. Não sei se vocês lembram de distribuição eletrônica. Vou fazer uma aqui, depois, se alguém tiver dúvida, me pergunta. É que não era tão um foco, né? Mas vamos fazer distribuição eletrônica aqui. O que é distribuição eletrônica? Você distribui os elétrons nas camadas.
Você não pode tacar um montão de elétron na camada 1, tem uma certa regra que ele segue. Vou fazer aqui, diretão, depois se alguém tiver dúvida me fala. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica do carbono. Do carbono. Carbono tem 6 prótons. Se ele tiver neutro, ele vai ficar com 6 elétrons, certo? Então, como vai ficar a distribuição eletrônica? Eu tenho que distribuir esses 6 elétrons dele. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Somando os elétrons das camadas, eu vou ter 6 elétrons, certo? Que corresponde ao carbono. E olha que interessante. O que é esse número aqui grandão? Isso aqui é a camada, certo? Camadas. Então, ele tem uma camada, tem 2 camadas. Perfeito, alguém já colocou aí também. Peraí, só um minuto, gente. Desculpa, voltei. Então, essas são as camadas, esses números grandes são as camadas, e esse númerozinho pequeno são os elétrons. Elétrons, isso aqui são as camadas. Então, o carbono, ele tem 2 camadas. Deixa eu... Nossa, peraí que não tem espaço mais. Mas então eu vou tentar desenhar aqui. Vamos lá. Então, eu tenho carbono com 6 prótons, certo? Que é o que define o carbono. Tem 6 prótons. Eu vou desenhar mais ou menos aqui, 6 prótons. E ele tem 2 camadas eletrônicas. Na camada 1, ele tem quantos elétrons? 2. 2 elétrons. Na camada 2, ele tem, reparem, a camada 2 tem 2 subcamadas, né? Somando toda a camada 2, ele vai ter 4 elétrons. Então, essa aqui é a estrutura do carbono. E olha como que bate certinho. A camada indica o período que ele tá. Então, se ele tá no período 2, ele tem 2 camadas eletrônicas. E a família? A família mostra quantos elétrons tem na última camada. Isso aqui é importante que a gente vai usar daqui a pouco. Então, olha, ele é da família 4, família 4A, ou às vezes tem lugar que fala família 14, tá? Se a gente contar direto 1, 2, 3, 4, incluindo os de transição, vai dar 14 nos carbonos. Se a gente considerar só os de representativos, da família 4A. Então, o carbono é da família 4, ou família 14, e ele tem 4 elétrons na última camada. E isso vale para todos os elementos representativos. Se eu fizer a distribuição eletrônica do enxofre, na última camada dele, vou ter 6 elétrons, porque ele é da família 16, ou 6A. Se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio, vai dar 1 elétron na última camada. Então, sabendo a família, você descobre quantos elétrons tem na última camada. Por isso que eu falei para vocês, principalmente quem quer prestar medicina, assim, que tá estudando já bastante, recomendo que vocês tenham uma noção boa de qual família que o elemento pertence. E aí tem na internet, tem um montão de frase para ajudar a decorar, né? Por exemplo, família 1 é hoje ali na cama Robson Crusoe em francês, ou na família 2 é Bela Margarida casou com o Sr. Barão, enfim, tem um monte de macete para você conseguir decorar os elementos, porque eu acho que é importante ter uma noção. Tem vestibular que dá tabela periódica inteira, tá aí tranquilo. Tem uns que não, e às vezes você não quer nem correr lá, procurar a tabela periódica no fim da prova. Se você tem já rápido na cabeça, isso facilita e economiza tempo. Então, e também, às vezes, de tanto fazer exercício, né, uma hora começa a ficar bem tranquilo, né, bem fácil a posição dos elementos, pelo menos a família. Bom, então guardem isso. Os elementos têm, os átomos são definidos pelo número de prótons deles, certo? O número atômico. A família indica quantos elétrons tem na última camada e o período indica quantas camadas o seu átomo vai ter, certo? Isso foi um apanhado geral de tudo que eu falei nesses 2 slides. Agora vamos falar de um tópico relacionado à tabela periódica, que são as propriedades que a gente tem na tabela periódica. Não sei se vocês já decoraram isso. Eu, para ser sincera, isso aqui, ó, que eu digo.
decorar. Ah, puxa a setinha pra cima, vira da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Isso aqui eu nunca decorei, essas propriedades. E eu acho interessante que vocês, não sei se vocês já aprenderam também desse jeito, mas eu vou ensinar um jeito que vocês ficam independentes de decorar isso aqui. Vocês vão entender o porquê que tem, porquê que é assim. E aí vocês ficam independentes. Eu, por exemplo, nunca decoro. Sempre que tiver alguma coisa de propriedade periódica, eu tento raciocinar e aí dá certo. Porque eu não sei, eu odeio decorar, inclusive quem faz muito vestibular, acho que também deve sofrer um pouco com isso, de ficar decorando um monte de coisa, que tem muita coisa para decorar, né? Guarda um pouco de memória para decorar algumas fórmulas, decorar uns livros aí. E aí o que der para fugir de decorar, eu sempre tento fugir. Então vamos lá, como é que a gente então determina as propriedades da tabela periódica sem ficar decorando setinha para cima e setinha para baixo, que mistura tudo. Exato, eu também prefiro mil vezes entender a lógica. Então vamos entender a lógica do negócio. Essas são as principais propriedades da tabela periódica, tá? Que são cobradas. O que vocês precisam realmente decorar ou saber, né? É o que quer dizer cada uma. Bom, raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo, certo? Então, se o átomo é maior ou menor. Eletronegatividade é a força com que o elétron é atraído pelo núcleo. Ou a gente também pode dizer em termos coloquiais que é o quanto o átomo gosta de elétron. Eletroafinidade, basicamente a mesma ideia, é a energia liberada a captar um elétron, ou também a gente pode entender como o quanto o átomo gosta do elétron. Eletropositividade é a capacidade do átomo de perder elétrons, em outros termos, o quanto o átomo não gosta de elétrons. Então, um átomo muito eletropositivo odeia elétrons. E energia de ionização. A energia de ionização costuma aparecer. Os que mais costumam aparecer é energia de ionização, eletronegatividade e raio atômico. Essas são as três propriedades periódicas que costumam ser mais recorrentes nos vestibulares, tá? E energia de ionização, não comentei, não. O que é? A energia mínima necessária para você arrancar um elétron. Ok, então tendo uma ideia, né, do que quer dizer cada uma dessas propriedades periódicas, vamos entender como é que cresce lá, como é que é as setinhas, para cima, para baixo, da esquerda para direita. O que eu faço? Qual que é a lógica? Por que de cima para baixo, etc. Bom, vamos separar a tabela periódica em família e período. Lembra o que é família? Família é a coluna da tabela e período é a linha, certo? Então, o que acontece numa mesma família? Lembra, numa mesma família, todo mundo vai ter o mesmo número de átomos, de elétrons na última camada. Então, por exemplo, elementos da família 2A vão ter 2 elétrons na última camada. Beleza, isso aqui não importa. Mas o que tem de interessante numa mesma família? Vocês concordam comigo que numa mesma família a gente tem diferentes períodos? Então, você tem desde o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numa mesma família a gente tem diferentes períodos. E lembra o que é período mesmo? O que indica o número do período? Indica o número de camadas, certo? Então, por exemplo, um átomo que está aqui no comecinho, no período 1, vai ter uma camada. Um átomo que está no período 2 tem duas camadas. E a gente viu o carbono, né? Tem duas camadas realmente. Se você fizer distribuição eletrônica, ele tem duas camadas. Vamos pular, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. O elemento que está no período 7, lá embaixo na família, tem 7 camadas. O que vocês acham que acontece com o raio atômico? Quem vai ter maior raio atômico? O de cima ou de baixo? De baixo, certo? O raio atômico vai crescendo de cima para baixo. Concordam comigo? Certo? Então a gente já tem uma setinha aqui do raio atômico. E no mesmo período? Bom, no mesmo período, todo mundo tem o mesmo número de camadas, certo? Vamos, sei lá, pegar o período 2. Todo mundo vai ter duas camadas. Mas o que tem de diferente neles? Lembra que os átomos são ordenados em ordem crescente de número atômico? Ou seja, se você pegar um átomo que está aqui no comecinho, ele vai ter um número atômico pequeno. Ó. Vamos ver, ó. Por exemplo, se vamos pegar o mesmo período, olhem para o período 4. Se a gente olhar para o potássio tem 9 prótons. Agora, se a gente olhar lá para o criptônio tem 36 prótons. Então, no mesmo período, o que está acontecendo? Todo mundo tem 4 camadas, mas o núcleo, a quantidade de carga positiva que devido aos prótons, aumenta demais.
certo? Então, o que a gente tem? No mesmo período, elementos que estão aqui no comecinho tem um núcleo pequenininho, e elementos que estão aqui no fim tem um núcleo bem maior. E lembrem, prótons têm carga negativa. Desculpa, positiva. Elétrons têm carga negativa. Carga positiva com carga negativa se atrai. Se a gente tiver um núcleo com muita carga positiva, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser muito atraídos, ou seja, as camadas eletrônicas vão ficar muito próximas, né? Muito mais próximas, diferentemente daqui que você tem um núcleo pequenininho, então você não tem tanta atração. O que acontece com raio, então? Eu fiz meio exagerado o núcleo, né? Ficou muito grande. Mas o que acontece com raio? Vai crescer desse sentido. Por quê? Vou diminuir aqui para não atrapalhar muito o pensamento de vocês. Aqui, o raio, que é o tamanho total do átomo, vai crescer da direita para a esquerda. Por quê? Porque como o núcleo é muito pequeno, as camadas eletrônicas vão estar bem distantes. Isso vai fazer com que o átomo fique maior. Agora, como se você tem mais cargas positivas, você vai ter mais atração, consequentemente, as camadas de elétrons vão ficar mais próximas ao núcleo. Lembrando que o núcleo é proporcionalmente muito menor do que as camadas eletrônicas, certo? Tem uma comparação que fazem que o núcleo seria, pensei no estádio de futebol, o núcleo seria o centro do campo e as arquibancadas seriam as camadas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da dimensão, da proporção de qual entre um núcleo e a eletrosfera. Então, a eletrosfera é muito maior, ocupa muito mais espaço do que o núcleo. Então, se a eletrosfera está mais distante, isso faz com que o raio atômico fique muito maior. Então, raio atômico, a gente pronto definiu, cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Certo? Ninguém teve que decorar nada, espero. Só desenhando o que acontece numa mesma família, o que acontece no mesmo período. Tá até aqui, raio atômico, né? Na decoreba tá aqui, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Isso vale para as demais propriedades. Vamos pegar outra, por exemplo. Eu só vou pegar uma oposta, só para a gente, para não gastar muito tempo, né? E só para ver mais um exemplo. Vamos pensar agora em eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É o quanto em termos coloquiais, né, é o quanto seu átomo gosta de elétron. Então, você tem um átomo que gosta muito de elétron, ele é um átomo muito eletronegativo. Então, onde que os elétrons ficam? Ficam na eletrosfera, certo? Então, por exemplo, esse elétron está aqui na última camada, vamos olhar para esse elétron daqui. Então, olhem para esses elétrons aqui amarelinhos que eu estou desenhando. Vamos olhar para uma mesma família. Onde que tem maior atração do elétron, da última camada pelo núcleo? Vocês concordam comigo que tem uma atração muito maior no átomo que só tem uma camada? Por quê? Só tem a camada direto aqui, o elétron interagindo direto com o núcleo. Exatamente, Bianca falou onde o raio é menor. Exatamente. Comparando com esse átomo que tem 7 camadas, esse último elétron aqui tem uma interação muito fraca. É muito fácil ele cair fora daqui, porque ele está muito longe do núcleo, né? Então, você tem uma eletronegatividade, ou seja, uma força de atração do elétron muito maior aqui em cima, onde você tem poucas camadas, do que aqui embaixo. Mesma ideia aqui no período. A gente tem uma atração muito mais forte do elétron quando você tem um núcleo maior, né? Quando você tem mais prótons, do que quando você tem menos prótons. Então, a eletronegatividade cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, é o oposto. Mas vocês viram que você não precisa ficar decorando a eletronegatividade é o oposto, eletropositividade tá lá. Não precisa decorar. Claro, tá tudo aqui. Ficou meio apagado porque eu escrevi um monte de coisa em cima, né? Mas aqui tá resumido todas as propriedades. Cresce de baixo para cima, etc. Mas espero que vocês tenham entendido, né? Que não precisa decorar isso. A gente consegue rapidamente imaginar, né? Pela lógica da tabela periódica, da esquerda para a direita. Ah, cresce aqui esse lado esquerdo, né? Então, a eletronegatividade vai ser maior em quem está aqui do lado direito, certo? Você tem maior atração
do elétron pelo núcleo aqui do que o que está mais pro lado esquerdo. Certo? Ficou mais claro agora? Isso que quero dizer com esquerda para direita. Pode ser que às vezes eu falei alguma coisa trocada. Não? Tá tudo bem. Ou então, se a gente pode pensar, ele só tá crescendo aqui, né? Dessa tia nesse sentido. Um elétron que esteja, um átomo que. O elétron que esteja mais próximo de um núcleo maior, né? Tem um núcleo maior, tem maior atração. Ou seja, maior eletronegatividade. Enquanto que um núcleo pequenininho não consegue atrair tanto. Então, menor eletronegatividade. Ok. Falei um montão de coisa, né? Vamos tentar aplicar isso tudo num exercício do Enem. Quanto maior o núcleo, sim, maior a atração. Que o núcleo é o quê? Carga positiva, certo? Elétron tem carga negativa, certo? Beleza, ótimo. Vamos ver esse exercício aqui. Tá, ele tá falando o fato corriqueiro, a cozinhar arroz. Ele fala que quando derrama a água do arroz sobre a chama azul, a chama fica amarela. Provavelmente vocês já devem ter presenciado isso, né? Então você derruba, vaza um pouco da água ou do macarrão ou do arroz e a chama fica amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela. E aí ele deu 5 alternativas aí para a gente tentar interpretar por que que a cor da chama está mudando. Vamos lá. Letra A. Reação do gás de cozinha com sal, volatilizando o gás cloro. Uma dica, né? Sempre que a gente tem exercício em teste, sempre vai ter uma questão, uma alternativa bem nada a ver, e aí vai ter outras que vai estar o erro um pouco mais escondidinho, às vezes tá até certa. Inclusive, uma dica, principalmente para Enem, que tem bastante interpretação de texto. Prestem muita atenção ao que o exercício está perguntando, tá? Porque às vezes tem uma letra, sei lá, letra C e D estão certas. Objetivamente elas estão certas, mas não com relação ao que o exercício está pedindo, certo? Então sempre prestem atenção, leem com bastante atenção que o enunciado está pedindo, para a partir daí você saber, né, assinalar qual que é a alternativa correta. Não é o caso aqui, mas enfim, já dando dicas, né, para a vida. Então, o que vocês acham? Gás de cozinha reagir com sal, volatilizando o gás cloro. Começar gás cloro é um gás tóxico, extremamente tóxico. Ele corrói toda a nossa mucosa, é perigoso. É um gás amarelado, mas ele é bem tóxico. Vocês acham que acontece uma reação desse tipo, gás de cozinha? Aliás, né, nem tem gás de cozinha ali. Quer dizer, o gás está sendo queimado. O fogo está sendo produzido pelo gás, mas não é que o sal está entrando em contato direto com o gás, concordam? Está entrando em contato com a chama. Não tem muito sentido formar gás cloro, certo? Isso aqui, eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, batendo o olho assim, acho meio esquisito que forme um gás, assim, no meio da cozinha. Uma coisa tão no nosso dia a dia, né? Formar um negócio ainda mais tóxico. Isso aqui tá fugindo muito de alguma, da chance de tá certo, certo? Então, isso aqui eu já eliminaria logo de cara. Letra B, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Esse aqui é interessante. Se vocês lembrarem do que eu comentei alguns slides atrás, talvez você já resolva. Vamos continuar. Produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato. Derivado amarelo. O que quer dizer? O que ele está querendo dizer com derivado amarelo? Para começar, a chama, quando ela fica amarela, ela não está produzindo nada, né? Tipo, só muda a cor da chama, né? Você não está produzindo uma nova substância, um gás. O que você está vendo é que a chama está mudando de cor, mas você não está observando que tá, sei lá, saindo um líquido diferente dali, tá saindo um vaporzinho diferente. Não, só tá mudando a cor da chama, certo? Então, pensando só na lógica, né, no que tá acontecendo ali de fato, que só é a chama que tá mudando de cor, não tem um derivado, não tá sendo produzida uma nova substância no sentido de que não tem uma nova.
como fala, um gás, alguma coisa do tipo, certo? É a chama que está mudando de cor. Então, daí não dá mais, não faz muito sentido derivado amarelo. E a mesma ideia do gás cloro, né? Não é o que está sendo produzido uma outra coisa. Que mais? Lembrando também que carboidrato, o que que é carboidrato? É um monte de carbono e hidrogênio, né? Produz o quê? CO2 e água. Combustão, certo? Então, também não faz muito sentido. CO2 e água são incolores. Reação do gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio. Não. Essa aqui também vocês podem cortar fora de cara. Por quê? Se fosse só gás de cozinha com a água, não ia acontecer nada, né? Ele tá falando justamente que acontece quando você cozinha arroz que contém NaCl, carboidratos, proteínas e sais minerais. Se fosse água pura, ele não teria falado tão especificamente de cozinhar arroz, que tem sal de cozinha, que tem carboidratos. Se fosse água pura, qualquer coisa, sempre que se pingar um pouco de água no fogo, ele vai mudar de cor. E não acontece isso, certo? Então isso aqui dá para cortar fora. Excitação de moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Tá, esse aqui pode até ser até parecido com a letra B, né? Agora, com o que eu comentei, né, do modelo atômico de Bohr, o que vocês acham? Quero que vocês participem aí. O que vocês chutam? Letra B ou letra E? Lembrando disso aqui, ó, que eu apaguei, mas que tem aqueles recebe energia e etc, que eu tinha comentado aqui quando estava falando dessa parte. B? Exatamente, Bianca falou, exatamente, letra B. E é o que acontece. Então vocês veem que a chama não está produzindo nada mais, assim, o que está mudando é a cor da chama. Não está produzindo, não tá saindo um sólido dali, não tá saindo gás, não sai nada líquido, só a chama que está mudando de cor. Por que que muda de cor? Justamente porque quando os átomos de sódio entram em contato com a chama, você tem o núcleo aqui, né? Os elétrons são excitados por causa do calor, né? São excitados, e aí, quando eles retornam para o estado fundamental, que a gente diz, né? Que são o estado neutro dele, ele vai liberar energia, a energia que ele tinha recebido. E essa energia vai ser na forma de luz com um comprimento de onda que, no nosso olho, é detectado como amarelo. Então, por isso que muda a cor da chama, certo? Então, essa aqui a resposta é letra B. Alguém ficou com alguma dúvida? Nossa, eu tô aprofundando bastante, mas tudo bem, se não dá tempo de dar tudo, tranquilo. Ótimo, tudo certo? Ok. Tem mais aqui, tem mais exercícios. Se depois, se sobrar tempo, a gente dá uma olhadinha, porque é um pouco chovendo molhado, né? Um exercício só para mostrar como que cai. Isso aqui da FAMERP 2020, esse aqui FUVEST 2013, mas tudo relacionado com o que eu acabei de falar da tabela periódica, do modelo atômico e etc. Mas como eu tava ficando um pouco em cima e tem uns temas que são bem importantes, eu vou pular, tá bom? Agora vamos falar de ligações químicas. Bom, a gente sabe que na natureza a gente não tem átomos sozinhos, né? Aliás, a grande maioria dos casos, os átomos estão combinados. Por que que os átomos se combinam entre si? Para ficarem com maior estabilidade. Então, a gente tem os átomos, átomos que tendem a doar elétrons, tem átomos que tendem a receber elétrons, tem átomos que querem compartilhar, tudo isso focando maior estabilidade. E aí a gente foi observado, né, que a maior parte dos átomos ficam estáveis quando eles ficam com 8 elétrons na camada de valência. E é a chamada regra do octeto. Então, regra do octeto. Então, é aquela regrinha que foi observado que a maior parte dos átomos tendem a ficar mais estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência é o quê? Última camada. Lembrando, né, por exemplo, do carbono. Cadê do carbono? O carbono ele tem 4 elétrons na última camada, certo? A camada de valência dele ele tem 4. Por quê?
Você faz a distribuição eletrônica, dá 4. Mas também a gente pode pensar em termos da família. Carbono, família 4. 4 elétrons na última camada. Então, a gente sempre tem, foi observado na natureza, né, que tem uma tendência de que quando os átomos ficam com 8 elétrons na última camada, eles ficam estáveis. E eles sempre vão reagir, interagir com outros de forma que o resultado dê 8 elétrons na última camada. Inclusive, os gases nobres são chamados de gases nobres. Nobres no sentido que eles não se misturam com o resto. Por quê? Repara, na família 8A, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer átomo de gás nobre dessa família, vai resultar 8 elétrons na última camada. E isso explica por que eles não reagem, eles não tendem a interagir com ninguém. Porque eles por si só já bastam. Eles estão com 8, estão estáveis. Para eles não vale muito a pena ficar reagindo com alguém, porque eles em si já estão com os 8 e estão de boas ali. Tem exceção um ou outro, o xenônio, já, já detectaram compostos que o xenônio estava interagindo, mas assim, de forma geral, os gases nobres não reagem justamente porque eles já estão com o octeto completo, ou seja, com 8 elétrons na última camada. Mas os demais elétrons, os demais átomos, tendem a interagir entre si de forma a ficarem com 8. E eles podem interagir ou por doação de elétrons, então tem um que está querendo dar 2, tem outro que está querendo receber 2. Então, perfeito, eles vão se ligar. Agora tem uns que ninguém nem quer dar, ninguém quer receber, mas eles estão precisando ficar com 8. O que eles vão fazer? Compartilhar elétrons. E aí, então, a gente pode ter alguns diferentes tipos de ligações, né? De ligações químicas. A gente tem 3 tipos de ligações entre os átomos, que a gente chama de intramoleculares. São as ligações iônicas, onde ocorre doação de elétrons. E as ligações iônicas, então, necessariamente vai ocorrer com alguém que quer dar elétrons e com alguém que queira receber, certo? Não adianta nada você fazer uma doação se você não quer dar ou se ninguém quer receber sua doação. Então, necessariamente, para uma ligação iônica, você vai ser entre alguém que quer dar elétrons, no caso é o metal, metal dá elétrons, com a metal. A metal é quem quer receber elétrons. Já já a gente vai ver um exemplozinho para vocês verem como que isso acontece. A ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Então, é aquela reação a interação que ocorre quando ninguém quer dar, ninguém quer receber, eles estão ali, só que ao mesmo tempo eles estão querendo ficar com 8. Então, eles vão compartilhar. E ela ocorre quando você tem 2 ametais. E por fim, a gente tem a ligação metálica, que costuma ser menos explorada nos exercícios de vestibular, porque ela é bem simplesinha, é só um modelo que é o modelo de mar de elétrons. O próprio nome diz metálica, né? Então ela ocorre entre 2 metais. Basicamente, a ideia é que os elétrons não são de ninguém, os elétrons estão espalhados ali na superfície metálica, e aí eles têm uma mobilidade muito grande, e isso explica por que eles conduzem eletricidade tão fácil, e também são maleáveis, porque está tudo muito móvel, né? Os elétrons não estão presos em ninguém, e aí então você consegue uma boa condução. Mas as mais principais que costumam aparecer mais são as ligações covalentes e a ligação iônica. Vamos ver um exemplo de uma ligação iônica. Já vou falar dessa ligação dativa, já vou comentar. Ligação iônica lembra que eu falei, é uma doação, quando ocorre doação de elétron. Então, por exemplo, vamos pegar o KCl. O potássio, de que família que ele é? Se você já lembra, se você já tem uma noção, por isso que eu comento, é importante, eu acho interessante vocês terem uma noção de onde que está cada elemento em cada família, né? O potássio é da família 1. Posso provar para vocês, está aqui o potássio. Família 1. Portanto, ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro é da família 7A ou 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, o cloro precisa receber um elétron, certo? E o potássio, olha como que é a estrutura do potássio. A distribuição eletrônica dele vou fazer aqui rapidinho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Esse 4s1 que está fazendo esse elétron aqui na última camada.
esse elétronzinho que eu desenhei é do 4s1. Ele só tá com um elétron na última camada. Mas para ele ficar com 8, vai dar muito trabalho. Ele vai ter que arranjar 7 elétrons de alguém. Isso não vale a pena. O que vale a pena? Ele perder esse último elétron, porque se ele perder essa última camada, quem que vai passar a ser a última camada dele? A 3. Camada 3 está com 8 elétrons, certo? Então, o potássio é um metal e ele quer muito dar esse elétron. Então, fechou. Vai ser uma ligação iônica. Você vai, então, obter um potássio mais. Por que mais? Porque ele perdeu uma carga negativa. E um Cl menos. Menos porque ele ganhou uma carga negativa. Então, isso aqui é uma ligação iônica. Agora, uma ligação covalente. Então, eu vou dar o um exemplo quando você tem dois ametais. Cloro com cloro. Aqui já está o desenho, né? Cada cloro tem 7 elétrons na última camada. Família 7, 7 elétrons na última camada. Tá desenhado aqui. E eles querem ficar com 8. Só que ninguém quer dar, ninguém quer receber, certo? Porque os dois estão com 7, cada um quer ganhar um, só que ninguém quer perder. Então, o que acontece? Uma ligação. Cada um contribui com um elétron, e aí, ó, se a gente contar quantos elétrons o cloro tem, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo foi emprestado do coleguinha. Mesma coisa para esse cloro aqui do lado direito, certo? E é assim, então, a gente fica com os dois de boas ali quietinhos. Estáveis, né? Perguntaram da ligação dativa. Ligação dativa é um termo específico que não tem muita relação com essa parte, mas existe alguns vestibulares que cobram dativa nesse sentido. O que eles querem dizer quando fala de ligação dativa no conceito de ligação covalente? É quando você tem um átomo que vai emprestar 2 elétrons dele. Tem um átomo que é preguiçoso e não quer emprestar ninguém. Isso acontece bastante com enxofre. Enxofre, deixa eu pensar. Agora eu não tô com nenhum exemplo na cabeça, assim, rápido. Mas eles chamam de ligação dativa quando é necessário que um átomo compartilhe 2 elétrons dele com alguém que, um X aqui qualquer, que tá querendo receber. Então, tipo, não é uma divisão, um compartilhamento muito justo, digamos assim. Tem um que tá contribuindo com 2, ao invés de cada um contribuir com um, tem um que contribui com 2. E aí eles chamam de dativa isso aqui. Mas, para ser sincera com vocês, não existe, tá? Esse termo. Eu tô comentando só porque tem alguns vestibulares que cobram, mas FUVEST, vocês podem ter certeza que não vai falar de ligação dativa nesse contexto de ligação covalente. Inclusive, se você chegar falando nisso, os professores ficam mal bravos na graduação. Enfim. Então, ligação dativa seria quando você tem 2 elétrons do mesmo átomo sendo compartilhado. Não é cada um compartilha um. É 2 de um só. Beleza? Inclusive, às vezes, eu até represento com uma setinha dizendo que 2 foi de um átomo ali sozinho. Ok? Só para finalizar essa parte de ligação iônica, aqui tem uma estrutura de um cristal iônico. Por que eu coloquei aqui? Para vocês não terem a ideia de que, assim como, sei lá, H2O, Cl2, são moléculas em si, elas estão ali, acabou, é uma unidade, a gente diz discreta, né? É tipo, são várias H2Os, H2Os, H2Os que interagem entre si de forma fraca. Agora, quando a gente tem uma ligação iônica, você tem uma interação muito forte, porque você tem todo mundo interagindo com todo mundo. Aqui, por exemplo, num cristal, forma uma estrutura cristalina. Então, por exemplo, você tem aqui um Na+, que está interagindo com o Cl- aqui. Então, você tem um cristal super rígido, essa ligação é super forte. E ela pode ser quebrada pela água, a água consegue separar esses íons, né? Quando ela separa, esses íons ficam livres. Ou também fundindo, mas fundir é derreter, né? Mas como é uma interação muito forte, você vai precisar de altíssimas temperaturas. E a prova disso não sei se vocês já tentaram derreter sal numa panela. Não tentem, provavelmente vocês vão derreter a panela antes do sal começar a derreter. Justamente porque o sal de cozinha, NaCl, é um monte de cristal de Na+ e Cl-, ou seja, um monte de interações iônicas. E para você conseguir separar isso aqui com calor, você precisa de muita energia. Diferentemente de a glicose, né? Açúcar.
Açúcar é tranquilinho, que eles têm, inclusive, um outro tipo de interação, que a gente já vai comentar, e é muito fácil de você derreter, certo? Então, aqui já tem uma diferença de forças de ligações. As ligações iônicas são muito mais fortes do que as ligações covalentes, certo? Um outro tópico importante é falar de polaridade. Acho que vocês já devem ter visto, essa molécula é polar, essa aqui é polar. De onde que vem isso? E aqui eu coloquei três coisas que a gente precisa ver para determinar se é uma polar ou apolar. Primeiro, a fila de eletronegatividade. Lembra o que que é eletronegatividade? A gente acabou de ver. A força com que um elétron é atraído pelo átomo, certo? Então, um átomo gosta muito de elétron ou não gosta de elétron. Isso é eletronegatividade. E aí tem um macete para a gente determinar quem é mais eletronegativo de forma bem rápida. Isso daqui nada mais é do que uma consequência de que a eletronegatividade cresce de baixo para cima, de esquerda para direita, como eu provei para vocês. Mas, decorando isso aqui, fica bem uma coisa bem rápida de saber. Por exemplo, você bate o olho, você tem iodo e oxigênio. Quem que é mais eletronegativo? Então é um jeito bem papum de descobrir, sem ter que recorrer a lembrar a tabela periódica, etc. É o von Klubrisk pH, tem gente que decora como fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu decorei simplesmente como von Klubrisk pH. Então, no caso, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que o nitrogênio, ou seja, o flúor gosta mais de elétrons do que o hidrogênio, por exemplo. Então, para descobrir a polaridade, se uma molécula é polar ou apolar, a gente precisa olhar a fila da eletronegatividade e a geometria. Por exemplo, vocês vão ficar mais claro. Se eu pegar a água tem essa estrutura aqui: oxigênio, hidrogênio, hidrogênio desse jeito. Quem que é mais eletronegativo? Ou seja, quem que gosta mais de elétron? O oxigênio. Ou seja, o oxigênio puxa os elétrons mais para perto dele. Consequentemente, você vai ter uma bolha, digamos assim, de elétrons mais próximos do oxigênio do que dos hidrogênios. Então, você vai ter tipo um polo negativo aqui em cima, perto do oxigênio, e aqui embaixo um polo mais positivo. Isso faz com que a água seja polar. Diferentemente do CO2, por exemplo. Quem que é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Oxigênio, certo? Ó, o carbono é bem menos eletronegativo. Então, os elétrons são atraídos aqui. Só que, como ele é linear, cada um puxa ao mesmo tempo, é um cabo de guerra e empata, ninguém ganha. Consequentemente, os elétrons ficam uniformemente distribuídos. Ninguém consegue puxar mais o elétron do que o outro. Amônia. Amônia é polar. Por quê? Essa é a geometria dela. Quem que é mais eletronegativo? Nitrogênio ou hidrogênio? Nitrogênio. Então, a gente tem que os elétrons são atraídos como se fosse um ímã mesmo. O nitrogênio tem maior atração, ele atrai mais os elétrons, consequentemente, a gente vai ficar com o polo negativo aqui em cima, porque tem mais elétrons concentrados perto do nitrogênio do que aqui. Então, essa aqui é uma molécula polar. E aí, isso define muitas interações, né? Já já a gente vai comentar isso aqui. Quem é polar costuma interagir com polar. Quem é apolar costuma interagir com apolar. A Bianca pediu para repetir do CO2, né? Essa aqui é apolar. Por que ela é apolar? Porque tem o oxigênio que gosta de elétron, então ele está puxando elétron para ele, e tem o outro oxigênio que também gosta, está puxando para ele. Só que isso aqui é um cabo de guerra empatado. Os dois puxam com a mesma força os elétrons, então no final das contas você não vai ter concentração de elétrons mais próxima de ninguém. Resumindo, então você vai ter uma uniformidade. A nuvem eletrônica vai ficar distribuída uniformemente. Então, é apolar, diferentemente da água, por exemplo. E isso afeta muito nas interações macromoleculares mesmo. Então, moléculas polares interagem com moléculas polares. Apolares vão interagir com apolares. Por quê? Polar tem um polo positivo e um polo negativo. Então, ele vai se dar bem com quem também tem polo positivo e polo negativo, que nem vários ímãs, né, que interagem entre si. Agora, se tem um monte de molécula apolar que não tem polo nenhum, ela não gosta de ficar no meio de um monte de carga, certo? Então, ela não vai interagir bem, vai tentar fugir. Daí que vem que
que óleo não se mistura com água. Por quê? Água é polar e óleo é muito apolar. Em geral, um monte de cadeia de carbonos, ele não tem polo nenhum. Então, por isso que eles não se misturam. Água com sal interage muito bem. Por quê? Lembra o que é o sal? A gente acabou de ver, né? Ligação iônica e etc. Quando eu dissolvo um sal na água, ele vai formar íons, por exemplo, Na+, Cl-. O que são íons? Íons nada mais do que carga, certo? Carga positiva, carga negativa. Então, eles vão interagir super bem com a água. Por exemplo, o Cl- vai interagir bem com essa parte de baixo da água, que tem um polo positivo. O sódio, Na+, vai interagir mais aqui perto, vai ficar mais próxima do oxigênio, né? Que tem carga negativa. Porque negativo com positivo se atrai, certo? Então, a interação de sais com água é muito boa, justamente porque ambos são polares, certo? E esse conceito de polaridade é muito explorado nos vestibulares. Vamos ver um exemplo aqui da FUVEST do ano passado, quer dizer, desse ano, né? Que foi feito, acho que acabou sendo feito esse ano, né? A FUVEST, ao invés de ter feito no final do ano passado. Vamos ver esse exercício aqui. Vocês vão ver que é bem simples, parece meio feio, meio esquisitão, mas vocês vão ver que é bem simples. Inclusive, os exercícios de FUVEST nem costumam primeira fase, né? Não tô falando da segunda fase. Mas exercício de primeira e segunda fase, da primeira fase de FUVEST nem. Então, muitas vezes, olhando só o que ele tá falando, já dá para resolver. Claro, tem que ter um pouquinho de conhecimento de química, mas assim, nada muito aprofundado. Então, sempre, de novo, prestem atenção ao enunciado. Às vezes a resposta está no próprio enunciado, ou mesmo as alternativas. Às vezes tem umas alternativas que, tipo, não dá. É muito nada a ver o que ele está falando. Já dá para eliminar. Então, tipo, se está acabando o tempo, você pelo menos aumenta a sua chance de acertar de 20%, sei lá, para 30%, 40%. Isso é valioso, né? Se você for chutar, a chance de acertar é maior. Vamos ver então esse exercício. Tá falando de. Aqui, ó. Em aquários de água marinha é comum o equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde ela pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce, ou seja, retira menos quantidade de matéria orgânica por período de uso. Considerando que todas as condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê, e aí ele deu 5 alternativas. Então, o que o exercício está falando? Está falando um jeito de eliminar a matéria orgânica é borbulhar gás. Aí a sujeira vai subir e você tira a sujeira lá em cima. Só que ele tá falando que isso aqui é muito mais eficiente em água salgada do que em água doce. E ele tá falando para você explicar isso aqui. Então vamos dar uma olhada. Letra A. A polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada. Aqui, pé, já tá errado. Tipo, você não precisa nem olhar o resto. Polaridade da molécula de água é maior do que na água. Água é sempre água, concordam comigo? Qual que é a diferença entre água doce e água salgada? Alguém chuta? O que faz a água ser doce ou a água ser salgada? Alguém tem alguma ideia? É alguma diferença na molécula de H2O? A molécula de H2O do rio é diferente da água da H2O do mar? A Bianca foi perto. Exatamente. A água salgada foi perto, não foi certíssimo, mas a água salgada, a água do mar, ela é salgada porque a água continua sendo água, certo? H2O sempre H2O. Mas ela tem NaCl, ela tem uma concentração muito alta de sódio, sal de cozinha, certo? E outros sais minerais. Isso faz com que a água seja salgada. A água doce é a água que sai na torneira. Ela não é doce, né? Quem tomou, ela não é doce, não é que nem água com açúcar. Ela é doce, a gente fala água doce em contraposição da água salgada, que realmente é salgada mesmo. Água doce
é simplesmente uma água que tem muito menos sal. Então a gente não sente o salgado, né? A água doce tem, claro, tem água, tem alguns sais minerais, tem impurezas, tem gases dissolvidos, mas ela tem uma concentração muito, muito menor de sais do que a água salgada. Mas resumindo, qual que é a diferença entre água doce e água salgada? É o que tem no meio da água. A água em si, H2O, não muda, certo? H2O continua sendo H2O sempre. Portanto, falar que a polaridade da molécula de água é maior ou menor não tem muito a ver, porque a água continua sendo água nos dois casos, certo? Então, essa aqui já bate o olho aqui, é um erro já que grandão não dá para ser essa aqui. B. A menor concentração de sais na água doce, tá certinho, certo? A água doce tem menor concentração de sais. Torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Essa aqui é interessante, né? Ó, vocês concordam comigo que se a água doce tem menos sal, o que as moléculas apolares gostam? Elas gostam de outras moléculas apolares, concordam comigo? Se você tem um monte de sal, lembra, sal é superpolar. Essas moléculas apolares não vão querer interagir com esse sal, de jeito nenhum, certo? Então, o que acontece? Na água doce, que tem pouco sal, elas vão ficar mais tranquilonas. Enquanto que na água salgada, elas vão ficar meio que querendo sair dali o tempo inteiro, porque tem um monte de sal que não gosta delas. E aí, na água salgada, quando você joga uma bolha de ar, ele até falou: o que que é bolha? Caráter apolar. Você tem um monte de. Você tem água aqui. Você tem um monte de molécula apolar que odeia, não tá querendo ficar porque tem um monte de carga positiva e carga negativa. Elas estão querendo fugir daqui. Você joga um negócio apolar, bolhas de ar. O que que acontece? Pronto. Elas vão querer grudar na bolha de ar que é apolar, certo? Elas já não estão gostando muito mesmo do ambiente. Se vier alguma coisa que elas interagem bem, elas vão querer interagir com isso, certo? Então, por isso que na água salgada, a remoção é muito mais eficiente. Por quê? As moléculas apolares não estão muito felizes de ficar no meio de um monte de coisa polar. E assim que você joga ar, elas vão embora junto com o ar. Vão embora, não, elas vão interagir com o ar, né? E elas vão conseguir subir facilmente. Diferentemente da, da água doce. A água doce não tem tanto sal assim. Então, você tem um monte de molécula orgânica que tem parte polar e parte apolar, e elas estão relativamente bem aqui. Não tem ninguém que tá. Quer dizer, tem a própria água, então ela já não tem uma interação muito boa, mas só água, não tem um monte de cargas positivas e negativas do sal. Então elas ficam aqui de boas. Então, quando você coloca a gás, borbulha gás, elas não vão sair tão fácil quanto antes, certo? Então, realmente, a menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares mais solúveis do que na água salgada. Sim, é verdade, mais solúvel porque não tem sal ali empurrando elas para fora. E aí, por isso que então prejudica a interação com as bolhas de ar. Se elas estão de boas ali, o ar não vai conseguir arrancar tão bem elas da água, certo? Letra B. Deu para entender? Aqui, só para não me estender muito, mas as outras falam mais do mesmo. O que pode acontecer muito nesses exercícios de texto, né, que você tem que ler, é o nó no cérebro. Ele fala sim, não, no outro ele fala não, não, no outro ele fala não, sim, o outro ele fala sim, sim. E aí você, peraí, ele falou não, sim, aí você começa a ficar meio travado. Então, por isso, lê com calma. Sempre vai ter uma que dá para anular já de cara, que falou um absurdo muito grande. E aí depois você vai vendo com calma. Aí você vai vendo, por exemplo, a reatividade da matéria orgânica em água salgada. Não, matéria orgânica não tá reagindo, ela tá de boas. Então você já vai cortando. E aí você vai indo com mais calma, né? Vai eliminando cada uma. Mas o exercício não é difícil, tá? Se você olhar com calma, ler, e depois também treinando muito, você acaba pegando os jeitos, você vai pegando os pulos do gato, vai pegando as palavras-chave, certo? Deixa eu ver aqui no chat. Bianca, isso, é confuso, exatamente, ele tem muita informação, e aliás, isso que o Enem e a FUVEST gostam de trabalhar. Confuso, mas
O exercício em si não envolve, tipo, você não precisava saber muita química, né? Sabendo que eu acabei de explicar tudo até agora, dava pra resolver tranquilamente. Não precisava ter feito, estudado 5, 6 meses, né? Com um ou outro conceito ali, você consegue resolver. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Os exercícios não são muito monstros. Só ler com calma que muitas vezes dá pra resolver. Beleza? Tem às vezes algumas alternativas que são contraditórias entre elas mesmas. Então também dá pra resolver desse jeito e assim por diante. Certo? É, tem que ter imaginação, exato. Ó, vamos fazer um facinho. Esse é FAMERP, foi recente, 2019. E eu vi que teve uma questão em 2020 também muito parecida com essa. Ele fala: a combinação dos elementos de cálcio e bromo forma uma substância solúvel em água. De fórmula. Tararã. Ele deu diferentes formas. Uma solução aquosa dessa substância é classificada como condutora ou não condutora de eletricidade. Já vou adiantar para vocês. Para conduzir eletricidade, o que a gente precisa? Movimento de cargas. Cargas pode ser elétrons ou pode ser íons. Carga positiva, carga negativa. Lembra, o que é o sal? Isso aqui vai formar um sal, né? Isso aqui é um metal e bromo é um ametal. Família 17, família, ó, por isso que eu falo de famílias, que ajuda bastante. Sabendo a família, você consegue até determinar se é metal ou ametal. Ou família 7A também, pode escrever. Então, ele é uma ligação iônica. Ligação iônica tem carga. Portanto, se tem carga, quando você misturar em água, ele falou que é solúvel, né? Se tem carga, ele vai ter íons. Se vai ter íons, então ele vai conduzir. Já dá para matar duas aqui. E agora a estrutura. Como é que vai ficar? Estrutura não, desculpa, a fórmula. Bom, a fórmula, como a gente determina? Faz o desenho lá dos que a gente chama de estrutura de Lewis. A gente coloca os elementos e quantos elétrons eles têm na última camada. Então, de novo, usar aquilo lá, família. Cálcio, família 2. Então, ele vai ter 2 elétrons na última camada. Bromo, família 7. Então, tem 7 elétrons na última camada. O cálcio está querendo perder esses 2 elétrons e o bromo está querendo ganhar um. O que acontece? Então, beleza, o cálcio está querendo dar 2. Só que tem um problema. O cálcio quer dar mais um, só que o bromo não quer mais. Já está de boas ali, já está com 8. Então, o que acontece? Você precisa de outro bromo. Então, a estrutura, a fórmula, vai ser o quê? Um cálcio para 2 bromos, certo? Então, qual que é a resposta? Letra B. Forma brometo de cálcio, CaBr2, e é uma solução condutora de eletricidade, porque você vai ter cálcio, que é um cátion, com bromos ali, quando você misturar na água, certo? Então, conduz a eletricidade. Não entendeu? Qual foi a dúvida? A lógica? Aqui isso é bem conceitual mesmo, tá? Você desenha o cálcio. Cálcio tem quantos elétrons na última camada? Família 2, portanto tem 2 elétrons. Bromo, ó, para provar aqui. Cálcio, vou trocar de cor, vou pegar roxo. Cálcio, família 2, ó, família 2. Se você fizer distribuição eletrônica, pode fazer, tá? Depois. Vai ver que ele tem 2 elétrons na última camada, então tá aqui o cálcio. E o bromo, família 17 ou 7, tem 7 elétrons na última camada. O bromo quer receber um elétron. O cálcio quer receber 2, quer dar 2 elétrons. Então, para ficar de boas, isso, eu peguei a família e usei a lei dos octetos, exatamente, a regra dos octetos, exatamente. Para eles ficarem mais estáveis, eles vão tender a ficar com 8. O cálcio é o mesmo caso do sódio que eu tinha feito, do potássio. É o mesmo o exemplo do potássio. O cálcio, ele tá com, no final ele tá com 4s2. E anteriormente ele tá com 3s2, 3p6. O que acontece? O cálcio perdendo esses 2 elétrons aqui, a última camada vai passar a ficar com 8. Então, por isso que ele tende a perder. Para ele é muito mais fácil perder 2 do que ganhar mais 6, né? Sim, a regra do octeto é aplicada para todas as ligações. Um, ligação covalente ou ligação iônica, o objetivo é sempre atingir a regra do octeto. Tem umas exceções, mas
senão aqui a aula vai ficar infinita, né? Tem algumas exceções que tem elementos que ficam estáveis com 2 elétrons, com 10, com 12, mas assim, a maioria esmagadora sempre tende a ficar com 8, certo? Exatamente, a Bianca falou que o BR não ia suportar exatamente, por isso que a gente precisou de 2 BRs. E a Viviane tá falando da metálica. Ligação metálica, lembra, é um mar de elétrons, então não tem elétron de esse aqui é elétron desse, esse aqui é elétron do outro. Tá tudo meio misturado, então você tem um monte de, por exemplo, vou pegar o ferro. Você tem um monte de ferro 2+, tudo espalhado. Ferro ou ferro sem carga nenhuma, só que os elétrons não estão nesse ferro aqui. Não, eles estão espalhados, então, digamos, não tem muito um octeto sendo respeitado. Como tá tudo misturado, os elétrons estão sempre se movendo, então uma hora ele tá com 8 na última camada, mas depois de alguns milissegundos esse elétron já foi parar no outro. Então é uma coisa bem mais flexível, não tem tanta essa ideia de octeto, tá? Octeto vale mais para ligação iônica e ligação covalente. Tudo bem? Ótimo. Deixa eu ver aqui mais. Ó, falta só mais um tópico. Aí, se sobrar, eu volto para os exercícios que eu mandei pulando, tá bom? Mas para vocês verem como tem exercício recente disso tudo que eu tô falando, né? Eu peguei vestibular, Einstein, Famerp, Unifesp, Unifesp não, Fuvest, Enem, tudo na média de 2017, 2019, 2020, tudo por aí, para vocês verem que é um tema, né, recorrente até. Hum. Isso, na metálica a gente nem faz a gente nem desenha ligação. A gente fala que é o modelo do mar de elétrons. Então, tipo, você tem vários ferros aqui. Você pega uma barra de ferros, tem vários ferros. Tem alguns que estão na forma catiônica, outros que estão simplesmente neutros. E aí você tem um montão de elétrons. Então, a gente nem desenha, nem faz isso aqui, né? O desenho, o ferro. Não, a gente não faz. Certo? A ideia do mar de elétrons do modelo, é um modelo, né? É essa aqui. Então, a gente nem entra em tantos detalhes assim. Certo? Ela não tem nada de muito específico, é só montão de ferro, montão, né, do metal, com os elétrons tudo espalhado. Então, tipo, não tem, esse ferro tá com 5 elétrons, esse aqui tá com 6. Não, tá tudo misturado, certo? Bom, então o último tópico que meio que fecha, liga tudo que a gente acabou de falou hoje, são as interações intermoleculares. A gente estava falando das ligações intramoleculares, certo? Ou seja, como que um átomo se liga com o outro, como, por exemplo, o hidrogênio se liga com o oxigênio. Isso aqui, por exemplo, é ligação covalente, né? Por compartilhamento de elétrons. Como que um sódio interage com o cloro por ligação iônica. Mas como que, por exemplo, duas águas interagem entre si? A ligação iônica a gente já viu que, tipo, não é uma molécula, né? São vários que formam aquela rede cristalina que eu mostrei aqui na imagem, né? Aqui. É todo mundo um ligado no outro. Mas agora, por exemplo, a água ou o Cl2 são compostos que têm ligações covalentes. Aqui. Como que eles interagem entre si? A gente chama de ligações intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Antes a gente estava falando de interações intramoleculares, ou seja, dentro da molécula, como que um átomo interage com o outro. Mas agora vamos olhar de uma forma mais distante, como que uma molécula interage com a outra. Como que uma água conversa com outra água. Por ligações intermoleculares. E aí a gente tem alguns tipos de interações intermoleculares. Então, por exemplo, a água interage por ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que tem, e ela ocorre quando a gente tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados com algum hidrogênio. Um sanduíche de hidrogênio, eu costumo falar. Então, o que está acontecendo aqui, por exemplo? Lembrem que a água é polar, certo? Então, a gente tem um oxigênio puxando muitos elétrons para perto dele. Então, a gente fica meio que com um polo negativo aqui em cima, que tem mais elétrons concentrados perto do oxigênio. E aqui, polo positivo.
A outra molécula de água, a mesma coisa. Perto do oxigênio, a gente tem mais elétrons concentrados. Polo positivo com polo negativo tendem a interagir, certo? E isso aqui, então, vai ter uma interação. Obviamente, essa interação é bem mais fraca do que a interação entre um átomo de oxigênio e hidrogênio que estão formando a molécula de água. Mas ela é relevante. Tanto que quando a gente vai ferver a água, a gente precisa fornecer 100 graus Celsius para conseguir fazer com que a água evapore. O que é a água evaporada? O que é a água no estado gasoso? É uma molécula de água mais distante da outra, certo? Você precisa separar essas interações de hidrogênio, essas ligações de hidrogênio. Lembrando, importante, eu não estou rompendo essa ligação covalente, certo? Senão eu estaria fazendo uma reação química e não é o que você está fazendo quando você ferve água. Quando você ferve água, você não está transformando em gás oxigênio e gás hidrogênio, certo? O que você está fazendo? Simplesmente separando. As moléculas de água estavam com interações muito fortes, né? Tinha um montão de molécula de água interagindo por essas ligações de hidrogênio. E aí, quando você está fervendo, você está separando elas e rompendo essas ligações de hidrogênio, e aí você obtém um monte de moléculas de água no estado gasoso, então elas ficam mais separadas. Então, isso é a força intermolecular mais forte que a gente pode ter entre flúor, oxigênio e nitrogênio e algum hidrogênio. Tem alguém falando aqui? Deixa eu ver. Essa parte dependendo do raio, envolvendo a geometria. Isso, então, tá tudo embutido. Por exemplo, por que que a água, então, é polar? Aí você tem que lembrar. Ela é polar por causa da a, eletronegatividade e da sua geometria, que eu tinha comentado. A eletronegatividade, lembra a força com que o elétron é atraído. Então, o oxigênio é muito eletronegativo, ele consegue atrair muitos elétrons para si. Se for lembrar aqui da eletronegatividade, né? O oxigênio está mais para o canto aqui. Então, ele tem um núcleo grande, relativamente grande, e poucas camadas. Então, ele consegue interagir muito bem com os. Consegue atrair, né? Ele quer atrair muitos elétrons para si. Então, aí vocês vão vendo como que vai encaixando tudo que fui falando, né, desde o começo. Então, aqui entra o próprio átomo do oxigênio, entra a eletronegatividade dele, entra a geometria, entra o tipo de ligação, que é ligação covalente, não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente. E isso faz com que a molécula seja polar. Como que uma água interage com a outra? Através de forças intermoleculares, no caso, falei, na ligação de hidrogênio, que é uma ligação forte. Então, a gente tem um polo negativo aqui, um polo positivo, e isso faz com que elas tenham uma interação entre si. Lembrando de novo, você não está quebrando ligações covalentes. Quebrando ligação covalente sempre vai ser. Sempre não. Mas que tem algumas exceçõezinhas, mas assim, quando você ferve alguma coisa, faz alguma coisa em casa, o que você está quebrando é a interação intermolecular, que é bem mais fraca do que a interação intramolecular, certo? A intramolecular é o que faz a molécula, é um átomo interagindo com outro. Intermolecular é uma molécula interagindo com a outra. Um outro tipo de ligação intermolecular são as ligações de Van der Waals. A gente tem a de polo permanente. Elas são mais fracas do que a de hidrogênio, porque a de hidrogênio são dois ímãs muito fortes. Vocês podem imaginar como sendo dois ímãs muito fortes. Por quê? Eu tenho os elementos muito eletronegativos, os três mais eletronegativos da tabela periódica, então flúor, oxigênio e nitrogênio, com o hidrogênio, que é um dos menos eletronegativos. Então você está juntando ímãs com polos positivos muito fortes com polos negativos muito fortes. Positivo com negativo, então eles têm uma interação muito boa. Agora, os de polo permanentes, eles ocorrem com moléculas polares também, só que não é um ímã tão forte quanto do ligação de hidrogênio. Por exemplo, essa aqui. Essa molécula é polar. Tem um oxigênio aqui. Essa aqui tem um hidrogênio aqui. Só que você não está formando aquele sanduichinho de oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Você tem carbono, oxigênio, hidrogênio, ou oxigênio, hidrogênio, carbono. O carbono dá uma quebrada aqui. Mas isso aqui é uma molécula polar, ela tem polos. Aqui você tem uma carga negativa, aqui você tem uma carga positiva. E aí, por isso, eles vão interagir com uma certa força, menor do que se fosse só flúor ou oxigênio e nitrogênio com hidrogênio. Mas ainda assim, você tem uma certa interação. E as mais fraquinhas são as de polo induzido,
ou também conhecidas como forças de London, que ocorrem entre moléculas apolares. Lembra aqui que são moléculas apolares, são moléculas que ninguém ganha, ninguém puxa o elétron mais do que a outra. Então, os elétrons estão uniformemente distribuídos. E aí, consequentemente, se não tem nenhum polo, a interação vai ser muito fraca, é que nem dois ímãs super fracos, super gastos, né? Não tem muita força. Quando que ocorre principalmente uma interação? Quando eles se chocam, quando eles chegam muito perto um do outro. Aí a gente tem uma certa repulsão, né? O elétron não gosta muito de ficar com o elétron com o elétron não tem tanta afinidade. E aí, momentaneamente, essa nuvem que estava toda uniforme acaba ficando meio deformada e aí você tem uma interação rápida. Mas assim que elas se afastam, elas voltam a ficar uniformes, apolares, né? E aí cessa essa interação. Então, das forças intermoleculares, a mais forte é ligação de hidrogênio, depois dipolo permanente, que ocorre com moléculas polares, e aí, por fim, dipolo induzido, que ocorre com moléculas apolares. Então, olhando todos os tipos de forças forças de ligações, né? As ligações intramoleculares, ligação iônica, covalente metálica, são as mais fortes, na qual a iônica é a mais forte de todas, depois vem a metálica e depois a covalente. Então, essas são as mais fortes, que compõem uma molécula, né? E aí, depois vem as intermoleculares, ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, depois dipolo permanente e, por fim, dipolo induzido. Certo? Deixa eu ver um exemplozinho, só para a gente aplicar, que já está quase dando a hora. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se esse exercício que eu estava pensando no exercício mais. Esse aqui é mais difícil. Deixa eu ver se dá para fazer. Ok, tá. Dá para resolver esse aqui. Esse aqui também me parece ser meio complicadinho, mas vamos com calma. Esse aqui é Enem, até que é recente, né? 2017. Ele tá contando uma historinha, tarará. Aí aqui, para apresentar propriedades químicas similares, testes laboratoriais empregam octanol como modelo de atividade das membranas. A substância a ser testada é adicionada a uma mistura bifásica de etanol com água, que é agitada, e afinal é medido o coeficiente de partição octanol-água. E ele deu essa fórmula aqui. Em que C-oct é a concentração da substância na fase de octanol, e a Ca é a concentração na fase aquosa. Foram avaliados 5 poluentes e sistemas aquáticos. Aqui tinha que lembrar um pouco de orgânica, tá? Eu vou apelar um pouco para orgânica. Claro, não dá para falar tudo hoje, né? Mas então eu vou resolver esse aqui para vocês terem uma ideia de como que resolve. Então você tem 5 compostos. Bom, qual que é a ideia, né? A gente tem poluente, um desses 5 poluentes aqui. E aí, para você analisar eles, você coloca isso aqui em uma mistura que é composta de um negócio bem apolar, que é o octanol, com um negócio polar, que é a água. E aí ele mede esse coeficiente de partição, que é a concentração da substância do poluente na fase apolar, no octano, dividido pela concentração dele na fase polar, água. Aí ele está perguntando quando que esse coeficiente vai tender a zero. Quando que a gente tende a zero, né? Numa divisão. Vocês concordam comigo? Se eu dividir uma coisa por muitas pessoas, a tendência é que essas pessoas recebam quase nada. Por exemplo, tenho 100 reais. Vou dividir 100 reais entre duas pessoas. Cada um vai ficar com 50. Agora eu vou dividir 100 reais entre 1.000 pessoas. Cada um vai ganhar uma miséria, certo? Entre 10 mil. Vai ficar praticamente cada um não recebe mais nada. Quase zero. Então, quanto maior esse número aqui de baixo, menor vai ser a constante. Vai tender cada vez mais próximo ao zero, certo? Então, eu tenho que olhar uma substância aqui que interaja muito bem com a água, certo? Que isso aqui é a concentração da molécula na água. Dessas 5 aqui, quem tem maior interação com a água? Lembrando, água é o quê? Água é polar, certo? Polar interage bem com polar.
A gente tem 5 moléculas aqui. Aí aqui tinha que lembrar um pouco de orgânica, tá? Mas por cima, assim, você não tem muita noção. Benzeno é orgânico. É um negócio bem apolar. Butano também é um negócio super orgânico. Orgânico eu digo que é apolar. Então, até eu posso desenhar a estrutura, mas é que eles não têm polaridade. Por exemplo, benzeno é isso aqui. Ele não tem nenhum polo, não tem ninguém que ganha, que puxa mais elétrons, não tem. Butano também. Éter dietílico também é uma molécula apolar. Ele é assim, apolar. Fluorobenzeno. A gente tem o benzeno com um flúor na ponta. Também é um pouco mais polar, sim, porque tem um flúor, lembra? O flúor é eletronegativo, então ele vai criar um polo aqui. Mas a gente tem metanol. Qual que é o metanol? Metanol é CH3OH. Ele é super polar, inclusive vai ter interações de hidrogênio com a água, certo? Ligações de hidrogênio com a água. A água é isso aqui. Ó, aqui a ligação de hidrogênio ocorrendo. Então ele vai interagir super bem com a água. Por quê? Você vai ter ligações de hidrogênio. Opa, fiz o H, não é H com H, não, né? H com O, peraí. Ó, o sanduichinho de HOH, OHO, né? Então você tem o hidrogênio ligado ao oxigênio por ligação covalente e ele está interagindo intermolecularmente com a água. Então, ligações de hidrogênio aqui. Então ele é polar, então ele gosta já da água, assim como o fluorbenzeno, que também tem uma certa polaridade. Só que mais do que isso, ele vai fazer ligações de hidrogênio com a água. Então ele vai interagir muito bem, ou seja, a concentração dele na água vai ser muito grande. E aí, como ele está pedindo quem tem a constante, né, esse K aqui, tendendo a zero, então vai ser letra D, porque a concentração vai ser grande, lembrando, número grande no denominador faz com que a conta fique próxima a zero. Certo? Só um exemplo, isso aqui pode parecer um pouco complicado, mas dá para resolver com o que a gente comentou hoje, e aí sim, tinha que ter um pouco de noção da parte de orgânica. Mas assim, o exercício também não é muito cabeludo, não tinha que fazer nenhuma conta muito esquisita. Usa muito dos conceitos que a gente falou hoje, certo? De polaridade, etc. Bom, o nosso tempo tá certinho, esgotou agora 7h40. Tinha alguns exercícios que eu fui adicionando, mas espero que tenha dado para dar uma pincelada, né? Em tudo. É muita coisa. Deixa eu interromper a gravação.